E aí pessoal, tudo Genki? Aqui é o Kite Lord Fox trazendo um vídeo incrível que faz muito tempo que eu quero fazer, galera. E eu quero fazer porque eu queria dar muito essa notícia aqui no canal. Eu sei que eu tô sem atualizar isso aqui há muito tempo, até peço muitas desculpas até por eu não estar presente, não tô tendo muito tempo de trazer conteúdo para esse canal. E assim, eu sei que é um canal extremamente pequeno, quase não tem acessos, mas eu faço ele com muito carinho e eu quero muito passar a divulgar ele mais quando eu tiver certeza de que eu vou estar numa fase da vida em que eu consigo, né, postar com uma certa frequência conteúdos nesse canal, mas eu tenho muita coisa planejada que ainda não foi colocada, coisa já gravada que eu não editei. Enfim, parei tudo porque logo pela manhã minha amiga Tatá me mandou uma notícia assim que quando eu olhei no celular eu falei, meu Deus, um novo game da série Dot Hack. Então abraço Tatá, obrigado por lembrar de mim sempre aí, quando pensa em Dot Hack, ela falou, já pensei em você, mandou. E eu fiquei muito feliz mesmo por ver essa notícia, porque olha só, gente, tem assim uns 15 anos pra mais que a gente não tem um game novo de console de Dot Hack, né? A gente teve o último game, né, que foi o Dot Hack Link, lançado para PSP, e desde então os games que saíram da franquia não foram jogos de console, né? A gente teve alguma coisa lançada para mobile, mas assim, um game novo da série a gente não vê há muito tempo, né? E assim, ainda não sabemos muito sobre esse título. Tem uma entrevista que eu vou ler aí com vocês logo na sequência, né? Mas eu tô assim muito animado mesmo com esse título, né? A gente tá falando de um novo game que tá vindo pelo projeto, né, do próprio estúdio CyberConnect 2, financiado pelo estúdio CyberConnect 2. Eles falam isso mais adiante. E com boa parte do time original. Então, tô muito animado. Eu vou deixar rodando de fundo aqui enquanto eu falo. Gente, essa franquia é uma das mais importantes pra mim, né? Não é à toa que o meu canal aí chama Super Kite Road, né? Tipo, eu tenho esse canal há alguns anos, mas esse sempre foi o meu nickname na internet, Kite mesmo por conta do Dot Hack. E esse personagem, ele simboliza pra mim, assim, pra mim toda a minha infância na internet, assim, né? Porque eu conheci a série ali na segunda metade dos anos 2000, então eu vivi muito essa loucura de internet chegando, desculpa, eu tô até meio rouco, a internet chegando e essa dualidade entre o mundo real e o mundo virtual, tudo isso, assim, me marcou demais. E eu fico pensando como que isso não é, hoje em dia, né, com um título novo, que a gente tá numa era em que a internet mais do que nunca faz parte da vida das pessoas, né, porque quando o Dot Hack foi lançado originalmente ali nos anos 2000, a gente ainda tinha, né, aquela ideia básica do que seria a internet. Poucas pessoas, em comparação com hoje, de fato usavam a internet todos os dias, né. E agora a gente está numa era em que é impossível você ficar sem olhar a internet, sem ter acesso à internet. Então o que não é Dot Hack em 2026? Ainda mais que esse game vai mais uma vez avançar um pouco no futuro, né? Como todo game da série, normalmente se passava uns 10 anos assim depois da época em que o jogo foi lançado, né? Esse game aí, no Hiroshi Matsuyama vai falar na entrevista, né? Que eles estão imaginando ali para um mundo de 2030, 2036. Vou ver mais detalhadamente na entrevista. Mas assim, é um mundo mais assim no futuro, né? Como sempre foi com os jogos da série. Então eu tô muito ansioso para ver quais são as ideias que eles vão ter. E olha só, gente, você tem aí o design do personagem Kite, né? Que ficou lindíssimo. A gente não tem certeza, na verdade, ainda se é o Kite, né? Porque, enfim, esses personagens, eles, na verdade, eles não foram confirmados se eles são os personagens do elenco original. O que sabemos, né, é que não vai ser um game conectado diretamente com os primeiros games da franquia. Então é um título pensado para novos jogadores. Então essa menina aqui que tem os cabelos brancos, logo a gente pensa na aura, né, do Dot Hack original. Mas assim, certamente são personagens novos também. Então a gente tá assim, tô muito ansioso mesmo pra saber, né? Porque você vê, né, o Balmung ali aparecendo, uma personagem que parece a Black Rose, enfim, vai ter todas essas homenagens aos personagens originais, com certeza. E, gente, eu tô muito ansioso, tô muito animado, desculpa aí meu, assim, tá trazendo essa notícia assim, tanto quanto ofegante. E aqui vocês veem também, né, os produtores do game, né? Então aqui o produtor executivo é o Hiroshi Matsuyama, né, que é o presidente da CyberConnect 2, e ele também esteve por trás de todos os games da franquia Dot Hack. Você tem aqui o character design, é o Seiichiro Hosokawa, né, que é o character design do Dot Hack GU. Na trilogia original a gente tinha também o Yoshiyuki Sadamoto, né, que é o autor do design dos personagens de Evangelion, né? E então, assim, ele já, assim, na minha opinião, ele é um dos melhores artistas, né, que já apareceram na franquia Dot Hack, não apenas por ele ter trazido esses visuais para os personagens, mas também pelo quanto que é icônico e quanto que é
É nostálgico para mim mesmo, de modo geral, ver a arte dele, mas eu tô muito feliz que eles trouxeram pessoas que também já trabalharam na franquia, e você vê aqui, por exemplo, a Chikayo Fukuda, né, também fazendo, né, a trilha sonora. Então, assim, tem muita gente que já trabalhou na franquia Dot Hack. Então, né, vamos dar uma olhada aqui na entrevista, né, que foi divulgada pela Famitsu, que fala mais sobre esse projeto que está celebrando aí os 30 anos, né, de Dot Hack, que, enfim, também gostaria muito de ter planejado e feito, né, um vídeo aí dos 30 anos da CyberConnect 2. Na verdade, eu até cheguei a fazer um pequeno roteiro, eu não cheguei a gravar, mas eu estava já com planos de fazer um vídeo para falar sobre a minha história também com essa empresa, né, que, como eu havia dito, né, fez tanta parte da minha infância, com títulos incríveis como Teu Concerto, como Silent Bomber, como Dot Hack mesmo, enfim, eu gosto muito, né, e a série Naruto Storm, enfim, muitas coisas que eu tenho para falar dessa empresa que eu praticamente cresci junto, né, então, enfim, esse vídeo ainda vai sair. Mas por hora, vamos lá, vamos ler essa notícia porque não dá pra esperar. Gente, é assim, eu tô muito entusiasmado. Então temos aqui, né, a página da Famitsu e aqui logo na capa, né, eles estão trazendo aqui então a notícia mais recente, né, do cenário do trabalho atual, né, do Dot Hack Zero, né, aqui que vai focar mais então no lado do mundo real aqui, né, no Sekai Saido, né, aqui, né, no mundo real. E eles têm esse plano então de retratar mais profundamente, né, a questão humana. Aqui esse é o tema, né, o drama humano, né, o tema da humanidade, enfim. É isso que a entrevista com o Hiroshi Matsuyama, né, o Matsuyama Hiroshi, vai falar aqui no artigo. Né, então aqui você tem essa arte lindíssima também, que eles divulgaram, né, com o Kite aqui, que eu imagino que sejam as mãos daquela menina que parece a Aura. Enfim, eu tô chamando de Kite, a gente não sabe exatamente o nome do personagem, tem que ser Kite, não é possível, a cara do Kite. Assim, o design é do Kite, mas a gente já viu outras franquias derivadas de Dot Hack que tem personagens com a aparência do Kite que não são Kite. Tem o Shugo, né, no Dot Hack Legend of Twilight Bracelet, você tem a Sora, né, no filme, enfim, então são personagens com nomes diferentes. Bom, vamos lá, chega. Vamos ver. Então, né, esse aqui é o título mais recente, né, da série Dot Hack, né, que foi uma série que começou aí em 2002 ainda, né, que, enfim, é a série original, os 4 jogos, né, da franquia. Eles estão falando aqui, né, que entusiasmou fãs no mundo todo. Aqui, mais uma vez, o ângulo, né, assim, vamos ver mais de perto, assim, né, dessa ilustração incrível do projeto Dot Hack Zero. Enfim, rodando mais aqui. Aí eles estão dizendo aqui que ao mesmo tempo muitas dúvidas surgiram, né, sobre qual que é o significado do Dot Hack Zero, qual a relação com a versão, se tem alguma relação com um romance que foi lançado antigamente, né, que também tinha esse título, né, são as dúvidas que ficaram na cabeça dos fãs, né, e também para saber por que foi anunciado pela CyberConnect 2 e não pela Bandai Namco, né. Então, assim, por que a CyberConnect 2? Aí o Hiroshi Matsuyama, ele fala aqui, né, na entrevista, eu não sei se eu leio tudo na íntegra, mas ele fala, né, enfim, eu vou botar aqui, ficar mais fácil, o recurso de tradução. Então aqui Portanto, né, estamos entrevistando o Hiroshi Matsuyama, que é o produtor executivo deste trabalho no longo especial de 30 anos da CyberConnect 2, né, que está programado para ser publicado na edição 5 de março de 2026 da Weekly Famitsu, né, que é a revista. Então ele colocou, eu usei. Pedimos a eles que nos contassem o máximo possível sobre a história do desenvolvimento e as informações que podem ser tornadas públicas nessa fase. Também postamos imagens de configuração dos personagens. Sim, são aqueles character sheets, né, aqueles imagens de divulgação dos personagens. Então, por favor, apreciem junto com essa entrevista. Então aqui, Dot Hack Zero, retorno para o Bandai Namco Grupo, né? Aqui, informações sobre a série completamente nova foram lançadas. Aí o Matsuyama responde, sim, que é o presidente. Finalmente pudemos anunciar um título que todos ao redor do mundo esperavam. Aliás, esse é o projeto que estamos preparando nos bastidores num período de 10 anos. Em primeiro lugar, e acima de tudo, gostaria de expressar minha gratidão esmagadora à Bandai Namco Entertainment. Esse incidente pode não ter muita repercussão mesmo com as pessoas do setor, mas algo ultrajante, incomum, está realmente acontecendo. A tradução está um pouco estranha aqui, mas assim, ele está dizendo basicamente que existe uma coisa muito incomum que aconteceu dessa vez, né? Porque
O título ele está sendo publicado pela Bandai Namco, mas tudo está sendo feito pela CyberConnect 2. O investimento é total da CyberConnect 2, né? Então o entrevistador pergunta, né, como assim? E aí o Matsuyama responde, né, esse trabalho é um trabalho completamente novo, né? É um título que está sendo desenvolvido completamente internamente pela Bandai Namco, pela CyberConnect 2, pelos próprios fundos da CyberConnect 2, né? Então, no caso, a Bandai Namco, ela é detentora do IP, né? E deu para eles a permissão de fazer essa publicação do título .hack por eles, né? Então o nome deles vai aparecer nos direitos autorais, mas a responsabilidade de todo o projeto é da CyberConnect 2. E isso ele está explicando que é uma coisa completamente incomum no mercado, né? Que é quase impossível vamos dizer, numa relação de entretenimento normal disso acontecer, né? Enfim, então aqui é um projeto aqui 100% da CyberConnect 2, né? E por conta disso é um desafio para eles, né? Que eles vão estar investindo toda a capacidade técnica, toda a força de desenvolvimento deles, conexões com os parceiros, eles estão colocando nesse projeto. Então ele está orgulhoso de dizer que é um trabalho totalmente novo, que ele acredita que vai ser amado por pessoas, né, aí ao redor do mundo todo, né? Então, enfim, aí o entrevistador diz, na verdade, né, que realmente isso é uma coisa sem precedentes, né? E aí o Matsuyama responde que normalmente seria impossível, que as únicas opções seriam comprar os direitos autorais ou fazer o orçamento, né, por eles próprios. Mas, enfim, aí ele fala que nesses 30 anos, desde a era da antiga Bandai Namco, né, enfim, esses 30 anos da Bandai Namco, que eles têm uma grande dívida, uma grande gratidão por ter sido criados pelo grupo da Bandai Namco, né? Então eles acreditam que só conseguiram chegar nessa forma por conta da relação de confiança que eles têm criado com a Bandai Namco desde o Tales Concerto, né? Do Tales Concerto, que é aquele game, foi a estreia deles na Bandai Namco, que é aquele jogo do cãozinho policial, que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, eu tenho muito o que fazer. Aí também um vídeo só sobre esse game, gente, eu vou deixar aqui a tradução mais uma vez. Enfim, né? Então eles estão dizendo aqui que os 30 anos se passaram desde a antiga era Bandai e temos uma forte dívida de gratidão com o Bandai Namco Group por nos criar, que investiu em 10 jovens que não tinham, né, nenhum poder, né? Esse concerto rabo aqui, meu Deus, essa tradução é o teu concerto, né? Que eles foram capazes de criar, né, por conta da relação de confiança, etc., que eles têm até o presente. E aqui ele fala. O T-Hack foi escolhido como banner de desafio. Calma aí, vou botar em japonês. Escolher o Dot-Hack como o pôster, vamos dizer, desse desafio de autopublicação deve ser algo muito especial, né? Deve ter um sentimento muito especial nisso. E o Hiroshi Matsuyama diz que houveram divergências, opiniões dentro da empresa questionando, né, se é um trabalho totalmente novo, então por que não lançá-lo, né, como um RPG original? No entanto, eles pensaram que, embora isso pudesse resultar numa obra que lembrasse Dot-Hack, não poderia se tornar o próprio Dot-Hack. Eles queriam fazer... Deixa eu botar em português... Eita, vou deixar tudo traduzido. Aqui, a empresa diz, se é algo completamente novo, por que não lançá-lo como RPG original? Havia também a opinião que, mesmo que se torne uma obra que lembre o hack, não pode se tornar o próprio hack. Queremos competir de forma justa e direta sob o nome de nosso título de assinatura, né, que é a franquia Dot-Hack. Com essa mentalidade única, tivemos muito diálogo por 10 anos, e com este 30º aniversário como oportunidade, finalmente pudemos lançar nosso último trabalho no mundo dessa forma. Para este novo trabalho, a CyberConnect 2 será responsável por tudo de 0 a 100. Dot-Hack há 20 anos era o limite do que podíamos fazer na época. Nós lhe forneceremos a resposta para o que acontecerá se você aproveitar ao máximo o know-how que cultivou nos últimos 30 anos. Enfim, aí o entrevistador pergunta, a propósito, qual tem sido o sistema de produção para a série Dot-Hack até agora? Aí o Matsuyama diz, até agora o produtor da Namco Bandai aí. Até agora havia primeiro um produtor responsável,
Até agora, enfim, o primeiro produtor responsável era a própria Bandai Namco, e a forma era decidir a grande direção enquanto conversávamos conosco. Claro, nós também fazíamos propostas do tipo, queremos fazer assim. Enfim, o que ele está dizendo é, até o momento, de até agora, quem decidia as coisas na franquia era a Bandai Namco. E a partir desse projeto novo, que é 100% na mão deles, eles vão tomar todas as decisões. Então, assim, o orçamento vai depender deles, o poder de decisão agora está na mão deles, não da Bandai Namco. Aí o entrevistador de Nintendo, né, Matsuyama diz... Naturalmente, há limites para o orçamento e o cronograma, então não é possível incluir tudo. Quando isso acontece, somos forçados a fazer escolhas sobre o que cortar. Por exemplo, em Dot Hack existem dois mundos, o real, né, e a realidade, né, e o jogo. Mas até agora, devido a questões orçamentárias, era difícil retratar ambos igualmente. Então, assim... basicamente, avançávamos a história dentro do jogo e mantínhamos a representação do real apenas em meios e navegadores da web. O que ele está querendo dizer com tudo isso é que antes eles faziam o mundo do Dot Hack ser apresentado, o mundo do game para o jogador, né, em tempo real, e as coisas que aconteciam no mundo real eles mostravam por meio de e-mails. Então, assim, quem jogou os primeiros jogos da franquia sabe que a gente só tinha pistas do que acontecia no mundo real por meio da... Isso aqui não é entrevista, tá? Eu tô falando por mim mesmo. Vou deixar em português de novo. Então, assim, nos jogos anteriores da franquia, a gente via que o mundo real ele era totalmente apresentado apenas por coisas que você via nos e-mails que você recebia, né? E as notícias que apareciam no navegador fictício dentro do jogo. Navegador de internet. Ou então você tinha aqueles animes, né? Tipo o Dot Hack, o primeiro game, né? A quadrilogia original, ela vinha, né, com o Dot Hack Liminality, que tinha aquela animação que mostrava eventos que estavam acontecendo no mundo real. Então ou tinha o Salvatore, né? Que era aquele brasileiro repórter do Dot Hack GU que mostrava também algumas coisas, né, que aconteciam no mundo real e vinha junto com o Dot Hack GU pra você assistir alguns trechos do que estava acontecendo, mas nunca era retratado o que estava acontecendo no mundo real nos games da franquia. Então, isso era algo que ele está explicando que era por questões orçamentárias, mas agora eles estão querendo fazer diferente nesse projeto. Então, vamos continuar lendo. Aqui, também foi uma decisão racional esclarecer o que é um jogo para fazer aumentar a produção em massa com recursos limitados. Além disso, quando se trata de mixagens de mídia com a Bandai Visual criando animes, com os pipes da Bandai Namco desenvolvendo mangás, com os pipes da Kadokawa, eu não sei o que ele está chamando de pipes aqui. Eu acho que é conexões. Pipes deve ser no sentido de conexões, né? Somos nós que comandamos a cena, mas são as editoras que tomam grandes decisões. Foi o lado da Bandai Namco que tinha total controle sobre a produção. Então era isso que eu estava falando antes. Isso é a principal diferença. Enfim, aí ele continua, né? No entanto, nesse novo trabalho, esse reino, não sei o que ele quer dizer na tradução, terá desaparecido. O que aconteceria se a CyberConnect 2 criasse coisas baseadas apenas em suas próprias ideias sem nenhuma restrição? Gostaríamos de mostrar isso a você. Ao entrevistador, significa que a história real também será mais intensa? Aí o Matsuyama, ainda não é hora de dizer muito, mas dessa vez também estamos nos concentrando em dramas reais, as chamadas histórias do lado do mundo real. Nas séries anteriores houveram produções que dão uma noção da realidade através do sistema de e-mails e murais, mas dessa vez estaremos mais drásticos e retratando profundamente os verdadeiros dramas humanos. Aí eles divulgaram essas imagens de personagens que eu imagino que sejam, né, do lado humano que ele está falando, que eu achei muito legal, inclusive, assim, a gente vê, né, ele já mostrando, assim, esses personagens que talvez apareçam no jogo, né? Vamos ver, né, se eles não vão mudar até lá, mas gostei bastante de ver esse carrinho assim, né, meio antigo, bem interessante. Aí aqui, o tema principal da batalha é de Taro Hakase, um dos principais violinistas do Japão. Como será o sistema de desenvolvimento? Estamos nos desenvolvendo como uma nova equipe que combina veteranos que trabalharam na antiga série Dot Hack com jovens jogadores que cresceram jogando game. Gostaria muito de estar entre Aí, aqui, fuga no campo de batalha. Eu não sei o que ele quer dizer com isso aqui também. Enfim. O Vingation Trilogy. Fuga no campo de batalha. É a tradução, né, daquele título, né, que também foi publicado pela CyberConnect 2. Que é meio que um sucessor espiritual do Tail Concerto, né? Que é o Fuga, né? Enfim, é disso que eles estão falando aqui, é o Fuga. Enfim, deixa eu voltar para a tradução.
Enfim, ou a trilogia Vingation, enfim, tô dizendo que trouxeram pessoas que já trabalharam em títulos anteriores de .hack ou de jogos anteriores da própria franquia .hack. Então foi como um trampolim para estabelecer um sistema de desenvolver. Além disso, também me esforcei muito nos últimos anos. Este é o recrutamento e treinamento de designers de personagens 2D e ilustradores 2D. Há muitos membros da equipe que ainda não revelaram trabalho e temos um conjunto completo de artistas. Aqui tem uma observaçãozinha, né? Esse Vingation Trilogy que ele está falando, um termo geral para os 3 projetos internos de publicação anunciados pelo CyberConnect 2 há 8 anos. Então a série Fuga, né, que é aquela que eu mostrei, que eu falei a respeito, está na vanguarda. O segundo é o Cecil, e o terceiro, Assassinato Espada Hyakimon. Então ele está falando dos outros títulos da CyberConnect 2. Que não consigo parar de ficar animado porque parece que... outro personagem aqui mais de perto, né? O mesmo, na verdade, aqui. Acho que é o mesmo personagem. Aqui em outra arte. Que não consigo parar de ficar animado porque parece que estão lançando com todas as minhas forças. Também tenho curiosidades por música. Ele vai falar da música, né? Além da participação da familiar unidade de som Lian, né? Lian, então, é aquela banda, grupo, né, que fez a trilha sonora, aquelas músicas mais emotivas da série .hack, né? Que tem aqueles vocais maravilhosos, são desse grupo. Eles estão de volta mais uma vez, né? E o tema principal de batalha vai ser feito pelo Taro Hakase, né, que é o violinista famoso. Aí o ilustrador aqui, é verdade. Aí ele diz, tem uma boa relação com você? Não, isso aqui é um problema de tradução. Deixa eu botar o original. Aí ele fala que não, isso aqui é que ele tem um bom relacionamento com o Sr. Hakase, né? Então o Hiroshi Matsuyama ele tinha uma conexão já com o Taro Hakase, então foi mais fácil dele pedir e ele aceitou, né, fazer parte. Então aqui o entrevistador pergunta, né, mais sobre a produção da música do jogo, e o Matsuyama fala que ele começou consultando o Sr. Hakase desde as partes, né, mais básicas, desde o começo. Ele também foi fazendo perguntas sobre o conteúdo, enfim, que eles já tinham uma boa relação, enfim, como que perguntaram também sobre como que faz para fazer o loop da música, né, porque é uma música de batalha, tem que ter um looping, né, tipo, ela não pode acabar, enfim, eles foram conversando sobre isso para criar esse tema de batalha junto. Então eles foram trocando experiências sobre como que deveria ser esse tema de batalha, e depois de muito tempo ele finalmente escreveu a música, né, o Hakase. Então eles reajustaram para combinar com o desenvolvimento do jogo, e ele criou uma música original do zero apenas para esse projeto, né? E aí ele fala que a música do Hakase também é possível de ouvir no trailer. Então esse trailer que a gente estava ouvindo agora é com a música desse violinista famoso, o Taro Hakase. Aqui, ó. Enfim, muito legal, né, gente? Aí aqui ele está perguntando sobre o significado do zero, né? Qual que é a relação com as obras passadas, né? Sobre o gênero do jogo, né? Enfim, quais são as relações do nome zero com isso. E aí ele pergunta também que tipo de pensamento, que tipo de ideia está contida no título .hack Zero. Aí o Matsuyama fala, primeiro, para que não exista mal entendido, ele tá esclarecendo que não tem nada a ver com o romance de Michiko Yokote, que foi publicado pela Kadokawa há mais de 20 anos, né? Então é diferente do romance da Michiko, da Michiko, né? Enfim, aí ele está dizendo que é aquela questão que eu comentei mais cedo, né, que o título, né, zero, as letras não necessariamente precisam ser lidas como zero, né, pode ter outras leituras que ele ainda não vai entrar em detalhes, mas enfim, que tem outras leituras por esse título. E que superficialmente também ele está falando que tem essa mensagem, né, de que
a série será reiniciada do zero, né? E enfim, aí ele também. Aí aqui a parte que fala, né, que tem um truque, né? Que ele esconde um segredo, né? Que a forma como cada letra do alfabeto e os pontos estão sendo colocados tem um segredo. Então certamente esse Z-E-R-O tem um significado além da palavra zero. Eu fiquei pensando, né? 4 letras e o Dot Hack original era uma quadrilogia. Enfim, só pensamentos meus aqui. Aí ele pergunta, né, se o título Dot Hack Zero foi pensado desde o início do projeto, né? E aí o Matsuyama fala que haviam mais de 100 propostas de título, mas que nenhuma delas parecia certa. Ou melhor, todas pareciam certas, né? Quer dizer, todas não era exatamente isso que eles imaginavam. Então eles também ficaram num debate sobre se eles deviam ou não usar a antiga logomarca da franquia Dot Hack, que era um hexágono, né? Que era o símbolo, mas como é um projeto novo, eles decidiram remover esse hexágono e publicar em preto e branco, né? Então, enfim, vou botar aqui de novo a tradução. Aqui, eles decidiram remover o hexágono e lançar em preto e branco. Aqui o visual principal dos personagens, que ainda não tem nome, tá vendo? O personagem principal ainda sem nome, então não sabemos ainda se é o Kite. Enfim, pra mim é o Kite no meu coração, tá? Enfim, não sabemos se é o Kite, enfim, tudo isso foi em preto e branco. Eles quiseram dar essa cara nova pra série, né? Tirando a logomarca antiga e com esse visual monocromático. Aqui o entrevistador pergunta por que motivo, né, vocês usaram, né, esse visual unificado em preto e branco, e o Matsuyama responde que originalmente a série Dot Hack continha muitas mensagens, uma das quais era a liminaridade. Os humanos sempre têm 2 mundos. Então aquela questão da face interior e a face exterior. Vou botar em japonês de novo. Assim, sempre tem 2 mundos, né? O mundo superficial, o mundo interior, a dualidade. Então, Dot Hack sempre foi um título que brincou com essa questão da dualidade entre 2 mundos, que é essa questão do mundo real, o mundo virtual, o mundo interno, o mundo externo. E aí ele diz, quando o tema é online, especialmente quando o tema é online, como a nossa sociedade atual, né, das redes sociais, né, essa sociedade baseada em redes sociais simboliza a informação que está diante dos olhos do ser humano de carne e osso que está realmente escrevendo aquilo não são idênticos. Então ele está falando dessa dualidade entre o que as pessoas postam na internet e o que as pessoas são na vida real. Então, para expressar essa fronteira ambígua de maneira mais fácil de entender, eles resolveram ir com um visual, né, monocromático aí do preto e branco, né, Shirotokuro, né, no visual preto e branco, para expressar essa dualidade entre aquilo que as pessoas são na vida real e aquilo que as pessoas são na internet. Aí ele está falando aqui que no vídeo de preview, né, havia uma pose que lembrava o Data Drain, até deixaram a imagem aqui, né, o Data Drain do Kite, a técnica famosa, né, o Data Drain, enfim, e aí ele está perguntando como que isso, como será, né, o conteúdo do jogo, enfim. Então o Matsuyama está falando assim que embora o gênero seja RPG, é uma combinação de elementos de ação e aventura, né, então, assim, o game ele não vai ser talvez tão parecido no sentido de gameplay e elementos com os outros títulos da série. Ele não deu muitos detalhes, olha assim, mais artworks lindíssimas do Kite, vamos chamar assim, né? E aí ele pergunta ao entrevistador, né, qual que é a atmosfera, qual que é a imagem, né, da produção que quer passar, né? Qual a imagem que quer passar. E o Matsuyama vai dizer que antigamente o cenário do fundo dos títulos anteriores era essa questão do online que estava começando, né? Essa questão da interação online que estava começando, mas que agora eles estão incluindo as redes sociais, né? As redes sociais de hoje em dia, e como isso se tornou parte do cotidiano. Então, junto com isso, a sensação de distância com a internet mudou completamente em relação àquela época. Então, no mundo de hoje, ele acha que a internet tem muito mais maldade, malícia, tem alguma coisa muito mais assim que está presente hoje em dia do que naquela época. E por conta disso, esse título atual, né, essa produção atual da franquia Dot Hack, vamos dizer, a força motor agora é um suspense digital que tenta retratar essa que ele colocou aqui, né, digitar o suspense, né, esse suspense digital que tenta retratar
essa inquietude que lembra o primeiro Dot Hack. Então, o primeiro Dot Hack ele tinha muito isso, né, gente? Vocês lembram quem jogou, né? Tinha aquela atmosfera um pouco até meio de terror, assim, em alguns momentos, porque era aquela inquietude do que podia estar acontecendo naquele mundo online, que tinha consequências na vida real. Enfim, eles querem trazer um pouco disso de volta. Aí ele diz que a partir disso, né, conforme a história avançou, né, a estrutura é feita de modo que se possa sentir aquela essência do mangá shonen, ele colocou aqui, né? Posso sentir aquela essência do mangá shonen, aquele clima de coisas de mangá shonen como apareceram no Dot Hack GU, né? No Dot Hack GU. Aí o entrevistador pergunta, dessa vez o que as forças hostis, os inimigos que o protagonista enfrenta também vai mudar em relação a como era no passado, nos títulos anteriores? E Matsuyama diz: sim, claro, né, Mochiron, as empresas, mas também as empresas ruins, né, as empresas malignas também aparecem, vão aparecer. No entanto, o que estamos priorizando é o ponto de como a sociedade atual, né, da rede está agora. A face da empresa que está no palco principal. Vou botar assim. Aqui concordo. Claro que também aparecerão mais empresas malignas, mais companhias. No entanto, o que damos importância é como a sociedade da internet é nessa era. A cara da empresa, a cara que a empresa é no front stage, né, a face pública da empresa e o pensamento das pessoas por trás dela. Ambos os lados de uma rede moderna estão fadados a existir. Tentamos retratar a estrutura multicamadas da sociedade como inimigo. Então isso aqui também está fazendo ressonância com aquilo que é o tema do preto e branco, né, que ele tinha falado antes. Então não é só a cara que as pessoas mostram na internet, a cara que elas são, mas a cara que as empresas, a face pública das empresas e como elas são verdadeiramente. Aí ele pergunta se o cenário, né, a tradução está estranha, mas se o cenário ainda é o jogo online The Road, e o Hiroshi Matsuyama diz sim, isso mesmo, e qual será, né, o eixo do tempo, qual a época que o jogo vai retratar. Aí ele acha que seria ótimo se as pessoas pudessem imaginar o mundo daqui a 10 anos, não muito longe dos dias atuais em que vivemos, né, como falei, então provavelmente ali por volta de 2036, 2037, enfim, vai se passar o jogo. Se você olhar para o trailer, você vai ver personagens semelhantes a Kite e Balmung. Qual é a relação com as obras passadas? E Matsuyama diz: ainda não posso falar muito sobre os personagens e a visão do mundo. Tudo que posso dizer é que ele não está ligado às séries passadas. A propósito, o trailer é um vídeo criado por Kamikaze Douga e não um vídeo em tempo real. Então, esse trailer aqui que nós vimos, ele não é gameplay isso aqui, né? Não são gráficos em real time do jogo, é um estúdio de animação que criou esse vídeo para eles, né? Enfim. Não, pausa aqui. Não há sequência, o entrevistador pergunta, né? Quer dizer que você pode aproveitar sem jogar os jogos anteriores? Matsuyama responde: claro, não há necessidade de se preocupar com coisas como eu não conheço a série Dot Hack, ou se é um trabalho da série. Assim, tá dizendo que que pode ser uma entrada difícil para novos jogadores. Não, é um jogo completamente novo. A propósito, qual é a data de lançamento? Ele disse: não pode responder ainda, esperamos que aguardem mais informações. E por fim, o entrevistador pede para ele deixar uma mensagem para os fãs. Eu vou deixar aqui o original japonês para quem quiser ver. Aí o Matsuyama diz: poder celebrar o 30º aniversário desta forma é graças aos fãs, né? A todos da indústria e ao esforço da equipe. Graças a vocês, não somos mais uma empresa que vai falir amanhã. Nos novos 10 anos, a partir de agora, pretendemos continuar lançando coisas surpreendentes que não deixarão ninguém no mundo entediado, né? Por favor, divirtam-se com o futuro que a CyberConnect 2 vai criar, né? Então, assim, aproveitem aí esse futuro, né, que a CyberConnect 2 está planejando. Enfim, aí eles colocaram aqui também outras artes, né, que foram reveladas no aniversário de 30 anos da CyberConnect 2, aqui, né, na matéria. Enfim, então tá aqui mostrando, né, que essa arte maravilhosa aqui, o character design do personagem que parece o Kite e esse outro personagem. Enfim, muita coisa legal aqui, tá dizendo na edição
de 5 de março da Famitsu, que vai ser vendida a partir do dia 19 de fevereiro. Vai ter um especial de 30 anos da CyberConnect 2, em que será apresentada informações ao longo de 30 páginas, incluindo, né, a franquia .hack, entrevistas com Matsuyama e outras pessoas relacionadas a CyberConnect 2, e o resumo de Ceci, e a segunda parte da trilogia aí que eles falaram, aquela trilogia da vingança. Gente... sim, tem mais aqui. Além disso, revelações de artes de personagens, né, vai estar cheio de artes. Aí confira os detalhes na edição de 19 de fevereiro da Famitsu. Então, gente, isso foi aí a minha leitura meio por cima, assim, com a ajuda de algumas traduções, um pouquinho assim, meio não 100% precisa, mas da entrevista. Espero que vocês tenham aproveitado. Estou muito ansioso por esse projeto. E, nossa, assim, ficou um vídeo até longo, não era para ficar tão longo. Super ansioso mesmo, gente. Espero que eu consiga ter tempo de trazer mais informações aqui nesse canal, que eu possa também estar falando sobre essa edição aí da Famitsu, mostrando pra vocês. Sei lá, eu quero muito ter tempo pra isso, que realmente minha vida tá numa loucura, tá na correria, tenho novidades legais, tem muita coisa, mas eu não tô tendo tempo de sentar e editar vídeo, sabe? Então peço perdão por tudo isso, mas espero mesmo poder trazer gameplays aí, quem sabe, com esse lançamento novo do .hack, eu não traga mais coisas de .hack aqui, porque é o que eu mais quero, eu amo .hack, meu canal tem esse nome por isso. E é isso, gente. Não deixem de ouvir também o Catcast. Enfim, eu não sei quando eu vou gravar um novo também. Peço perdão, meu canal é uma loucura. Por isso que eu não divulgo ele. Porque eu vou divulgar por quê se eu não atualizo isso com frequência, não é mesmo? Mas enfim. Mas também se eu não atualizo com frequência, as pessoas não assistem. Aí eu tenho menos motivação ainda pra criar coisa. E fica nessa bola de neve. Mas eu quero muito sentar e fazer. Eu sempre quis criar conteúdo pra internet. E eu só preciso de tempo. Mas é isso. Gente, muito obrigado, e a gente vai se falando com essa grandiosíssima notícia sobre o novo game da franquia .hack. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!